cruzadas foram expedições militares e religiosas que aconteceram durante os anos de 1095 a 1270 e tinham o objetivo de conquistar Jerusalém, que na época estava sob domínio muçulmano. A cruzada recebeu esse nome por conta dos símbolos de crucifixos que eram estampados nas roupas dos militares. As cruzadas, elas ocorreram devido a um grande aumento populacional e também ao crescimento demográfico na Europa, e isso começou a ser sentido dentro dos feudos. Houve um aumento da produção agrícola, devido às inovações tecnológicas que surgiram. Mas, em determinados momentos, alguns feudos, o aumento da produção agrícola ele não foi suficiente, porque ele não atendia mais as necessidades internas. E também, por essa razão, esses senhores, pensando no equilíbrio entre a população e a produção, eles passaram a expulsar os camponeses. E essas pessoas, elas se revoltaram com isso. As pessoas que foram expulsas, elas ficaram revoltadas. E elas se marginalizaram. Elas começaram a caçar revoltas e dessa forma que surgiram as cruzadas. Houve 8 cruzadas oficiais, além daquelas que a gente pode chamar de não oficiais. As cruzadas não oficiais, a gente pode destacar duas, que eram as cruzadas dos mendigos, onde conta na história que eles foram massacrados pelos turcos, e as cruzadas das crianças, que era um grupo de crianças que estavam a caminho de Jerusalém para se converter ao muçulmano. Que teve duas hipóteses, que uma, elas teriam morrido no caminho antes de chegar a Jerusalém, e a outra, que elas foram enganadas e vendidas como escravos, mas ainda a gente não se sabe o que aconteceram realmente com essas crianças, se elas conseguiram chegar a Jerusalém, se elas morreram no meio do caminho, ou se elas foram vendidas, como escravo e sobreviveram. Além dos propósitos religiosos, também tinham outros propósitos. As cruzadas tinham outros propósitos, que eram os sociais, os políticos e econômicos. Podemos falar, que participavam reis, nobres, imperadores, comerciantes, toda uma classe ali no papel das cruzadas. E também a gente pode falar que haviam também objetivos ocultos. O principal era auxiliar o Império Bizantino. Alguns dos principais objetivos ocultos das cruzadas era que, na primeira cruzada, eles auxiliariam o Império Bizantino, tendo como objetivo a reunificação, a junção das igrejas, que seria a igreja cristã romana com a ortodoxa grega. O segundo, o deslocamento excedente populacional marginalizado. O terceiro seria a conquista de terras e de riquezas. O quarto seria o comércio, porque ele possibilitaria a reabertura comercial do mar Mediterrâneo. Entre as 8 cruzadas oficiais, 3 se destacaram. A primeira, que foi a Cruzada dos Nobres, a terceira, que foi a dos Reis, e a quarta, que foi a comercial. Foi na primeira cruzada, que foi convocada pelo Papa Urbano II, que surgiu a Ordem dos Templários, que era um exército religioso. Na primeira cruzada, eles até conseguiram conquistar Jerusalém, só que depois os muçulmanos reconquistaram. Destacar que os nobres que participavam das cruzadas eram aqueles nobres afetados pelo direito de primogenitura, que era o quê? Era um direito que exercia que tinha peso ali na Europa, onde o filho mais velho era aquele que herdava a riqueza dos pais, ele herdava a terra, herdava as riquezas no geral. Já os filhos mais novos, eles não tinham esse mesmo direito, eles não herdavam nada. Então esses filhos mais novos se revoltaram e queriam também ter o direito de herdar as propriedades dos pais. Falando sobre a terceira cruzada, que foi a Cruzada dos Reis, ela foi convocada pelo Papa Gregório V e contou com a participação do Sacro Império. Terminou com um acordo entre os cristãos e os muçulmanos, onde os dois poderiam frequentar Jerusalém sem que houvesse guerra, sem que houvesse aquela discórdia de quem iria conquistar Jerusalém primeiro. A quarta cruzada foi a comercial. Ela foi organizada pelo Papa Inocêncio III, e quem a liderou foi os comerciantes de Veneza. Até ali, o seu destino era Jerusalém, mas naquele momento ela tomou um rumo para Constantinopla. Essa cruzada foi marcada pelo saque sobre a Constantinopla. A partir dessa cruzada, as expedições elas passaram a ser direcionadas pelos interesses comerciais e as motivações comerciais que passaram a guiar essas expedições. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you